Bom, pessoal, vamos continuar então com o nosso assunto da tecnologia assistiva. Nessa segunda parte do vídeo, eu quero trazer alguns pontos mais práticos em relação a essa temática. Bem, agora que eu vou falar um pouquinho para vocês de uma coisa que as pessoas me perguntam muito, não é? A respeito de uma situação que muitas vezes a gente enfrenta e a gente encontra em escola. Eu coloquei para vocês o artigo 59 da LDB. Né? A LDB, na questão nacional, a nossa lei maior. E eu chamo a atenção de vocês nessa parte aqui, onde na educação especial, e nessa parte da LDB, né, inclui-se alunos da educação especial, mas também os alunos com os demais transtornos, onde diz que é direito do aluno ter currículo, método, técnica, recurso educativo e organização específico para atender às suas necessidades. O que essa parte da LDB traz para nós? Que se o aluno ele é da educação especial ou da educação inclusiva, se neurologicamente ele tem algum comprometimento, há necessidade que algo seja voltado para ele. E o que a LDB traz como garantia para esse aluno é que se usem os currículos, os métodos, as técnicas, os recursos que melhor atendam a esse aluno. Então, muitas vezes, a escola ela tem uma metodologia a ser utilizada, ela tem uma técnica a ser utilizada, que o nosso aluno da educação especial e educação inclusiva, ele não vai se beneficiar com isso. Ele precisa de uma outra metodologia, ele precisa de um outro recurso. E por que eu trouxe esse recorte, esse artigo da LDB exatamente agora? Porque a comunicação alternativa, ela é o quê? Ela é uma técnica diferenciada, onde, como a gente já conversou até agora, ela não é utilizada para os alunos que não têm o comprometimento na comunicação. Então, se o nosso aluno da educação especial e inclusiva, ele precisa de um método, de um currículo, de uma técnica diferenciada, aqui no currículo vocês entendam como currículo adaptado, ele tem direito, e nós também temos direito de trabalhar dentro desse enfoque. A partir do momento que o nosso aluno ele tem um laudo, ele tem um diagnóstico, quando eu expliquei já para vocês que o que significa ser da educação especial. É ter os seus direitos garantidos legalmente. E a LDB traz isso, que a flexibilização nos métodos, nas técnicas, nos recursos, é um direito desse aluno. Porque se ele tem um diagnóstico, se ele tem um comprometimento neural, provavelmente ele não vai conseguir se desenvolver com os meios comuns. Agora, há muitas situações em que, mesmo com o diagnóstico, esse aluno ele segue normalmente o que está sendo trabalhado pelo professor de sala. Ah, mas porque ele tem um diagnóstico eu preciso mudar? Não. A LDB deixa bem claro que é para atender, vou fazer o risquinho aqui de novo, as suas necessidades. Nós sabemos que alunos autistas de alta funcionalidade, eles não precisam de uma flexibilização ou de um currículo adaptado ou de um novo método. Então, para ele, eu não preciso modificar, né? Modificar pelo fato dele ter um diagnóstico. Agora, para os que precisam, isso é um direito que está na LDB do nosso aluno, certo? Bem, dentro da comunicação alternativa, não sei se vocês já ouviram falar,
O que é mais utilizado são os PECs. O que são PECs? É o sistema de comunicação por troca de figuras, ou seja, é um programa dentro da comunicação alternativa. Os PECs, né, o PECs, melhor dizendo, ele tem todo o embasamento dele nos estudos de Skinner, que é em relação ao comportamento verbal. Então, as pessoas com autismo, elas utilizam e muito PECs, principalmente por ser voltado pelos estudos de Skinner. Que quando nós formos falar sobre autismo, eu vou explicar isso para vocês. Só que ele não é utilizado, PECs, como a gente já viu no vídeo anterior. Muitas pessoas vão falar, mas ele é exclusivo para o autismo. Não, ele é um dos métodos dentro da comunicação alternativa, que eu posso utilizar com qualquer pessoa, sem fala, sem escrita, com os distúrbios que nós vimos, com a deficiência ou com a ausência das formas de comunicação, certo? Ele não é só para o autismo, ele é para qualquer pessoa que necessita de uma comunicação alternativa. No caso do PECs, ele tem um protocolo de desenvolvimento em fases. Então, são 6 fases para se alfabetizar uma pessoa que não tem a comunicação comum, vamos dizer assim, e que faz uso da comunicação alternativa. Essa questão das fases é onde vai ensinar primeiro para a criança a questão da palavra, a palavra e o símbolo, depois a construção das frases, depois a construção do texto, tudo isso usando da comunicação alternativa. Então, isso é o PECs. Mas, no nosso caso, não necessariamente o foco é esse. Eu coloquei para vocês a título de curiosidade. Isso, o PECs, arrisca em cima das fases sequenciais, ele é muito utilizado para as pessoas que têm, né, a ausência da fala, da escrita, mas no nível mais elevado. No caso de uma deficiência intelectual severa pervasiva e de um autismo nível 2, às vezes 2 e com certeza o 3. Mas como nós estamos falando de comunicação alternativa, eu não podia deixar de colocar isso para vocês. Que toda vez que eu uso uma figura para representar uma comunicação, para representar minha comunicação, isso faz parte do sistema de comunicação por troca de figuras, que é o PECs, certo? Bem, pessoal, então vejam só. Aqui nesse slide traz exatamente isso que eu falei para vocês anteriormente, que a comunicação alternativa, através do método PECs, tem sido o desenvolvimento com isso tem sido muito bem sucedido para indivíduos com todas as idades. Então, há pessoas que passaram por um AVC, que precisam voltar a ter a comunicação, a se comunicar com a família. Então, na reabilitação é utilizado, né? Nas clínicas de reabilitação. Então, vejam só, qualquer idade, dificuldade cognitiva, dificuldades físicas variadas, e não apenas para o autismo, certo? Sempre lembrando, nos casos severo-pervasivos, nível 3 de autismo, daí sim, há necessidade do rigor das fases. Mas nós, com crianças, com adultos mesmo, numa situação de reabilitação, o PECs é utilizado na questão de troca, não é? De um cartão com imagem pelo símbolo que se quer passar ou pela fala, pela comunicação a que se refere, certo? Bem, e eu coloquei aqui alguns exemplos, então. Vejam só. Vamos pegar aqui esse, ó. O roxinho. Então, tem algumas palavras que nós colamos, né? Algumas palavras com a devida imagem que são coladas no cartão roxo. Outras que são coladas no cartão verde. Vejam aqui no cartão verde, qual que é a primeira palavra aí? Desenhar. Então,
A cor verde, que tipo será de palavras que eu coloco nele? Ó, desenhar. São as ações, né? Então, quando eu falei para vocês que PECs tem as fases, quando vai se alfabetizar a criança usando dessa metodologia, isso é maravilhoso. A sequência de cartões quando eu monto uma frase. Então, onde são os artigos, onde são os substantivos, onde são os verbos. Por isso que a cor tem que ser seguida à risca. Uma das vezes numa das aulas da pós-graduação, uma professora que estava lá, ela falou para mim, eu estava dando aula sobre PECs, ela falou para mim, ai Raquel, não me fale isso, que tem cores. Eu falei, tem, lógico, as cores, porque quando a gente estuda as fases, né, vai chegar o momento que vai falar a questão das cores. Eu falei, as cores, elas significam cada grupo de palavras para depois montar frases e textos. Ela falou, ai meu Deus, todas as minhas palavras, todos os meus símbolos, melhor dizendo, são colados em cartão preto. Tudo. Eu falei, então, não é que está errado, mas você não está seguindo, você está usando uma comunicação alternativa, trocando o símbolo, né, o desenho, o símbolo ali, pelo que se quer referir na comunicação. Mas para trabalhar as fases exatamente do PECs, isso não é o correto. Mas aqui eu quis mostrar para vocês as formas que nós usamos de comunicação alternativa. Então, os cartões de comunicação são um deles. As pranchas de comunicação. A prancha de comunicação, ela é muito importante, que aqui eu sei que não dá para vocês verem na imagem, mas eu coloco o que nessa prancha? Eu posso pôr os símbolos, fotos ou figuras. Quando nós trabalhamos com alunos que já estão alfabetizados, que eu preciso trabalhar história, geografia, ciências, eu utilizo muito a prancha de comunicação. Porque através da prancha de comunicação, eu coloco os símbolos que eu quero para ele se referir àquela determinada disciplina. E existe uma única forma, eu faço e pronto? Não, é criação. Eu posso acrescentar cada vez mais símbolos, fotos, figuras, para ir ampliando o repertório desse meu aluno. Então, aqui um exemplo de prancha de comunicação com os símbolos e as fotos. Também a prancha alfabética. A gente pode pensar que o alfabeto, né, a prancha alfabética, pode ser, aqui é a prancha alfabética, mas pode ser a prancha numérica também. Né? Geralmente, mais para baixo aqui, ó, começam-se os números, né? Geralmente tem a prancha alfabética e a numérica. Porque daí eu consigo tirar muita coisa. Se eu coloco, se a criança, vamos supor, ela não tem o cognitivo comprometido, eu coloco eu coloco duas perguntas. Qual é a alternativa? É a A ou é a B? Aqui também, gente, na questão da prancha da comunicação, eu colocar os símbolos, a palavra sim e não. Né? Você entendeu? Ele pode mostrar o não. Você entendeu? Sim. Quer ir ao banheiro? Não. Né? Nessa questão de qualquer ausência de fala ou escrita, é muito importante isso. Certo? Lembrando lá no vídeo anterior. Com isso, eu não inibo a fala, eu procuro desenvolver. Não estou dizendo que com todos os nossos alunos nós temos que usar isso. Aqui nós estamos vendo alguns recursos, não é? Algumas ideias. E como nós vimos na LDB, que a criança é direito dela, que esses recursos, que essas técnicas, elas venham, que esses métodos venham ao seu encontro,
Não é? Como nós estamos numa formação, eu acho por bem eu colocar tudo para vocês, não é? De possibilidades para atender esses nossos alunos da educação especial e da educação inclusiva. Então, esse é o exemplo da prancha de comunicação alfabética e numérica. Aqui, pessoal, eu montei para vocês um exercício, logicamente, bem simples, mas para vocês entenderem como que é esse uso. Então, vejam só, eu coloquei a pergunta, né? A pergunta, o exercício, ó, aponte os vegetais. Dentro dessa proposta de atividade, isso aqui já é um exemplo de uma prancha de comunicação, porque aqui eu posso trabalhar com ele diversas atividades. Nesse sentido, aponte os vegetais. Agora, eu posso usar essa mesma atividade numa proposta assim. Itos que você não apontou, o que será que é? Né? São objetos de escola, são animais. Então, de uma atividade, a gente pode fazer propostas diferenciadas. Nessa também, qual é o igual à boneca? Não é? Muitas vezes a gente coloca, isso aqui é como se fosse um jogo da memória, o identifique, depois eu posso pedir uma escrita a respeito disso. Então, essa aqui tá boneca, esse é igual a boneca. Aqui, qual é o quê? O diferente da borboleta. Aqui é a borboleta, essa é a borboleta. O diferente, a vaquinha, certo? A próxima é uma receita. Então, não sei se dá para vocês verem, mas lavar as mãos, pegar 2 fatias de pão, espalhar geleia numa fatia. Essas atividades aqui, eu usei o Bodymaker para elaborar. O Bodymaker é um software, ele não é gratuito, mas ele usa do desenho universal. O que é o desenho universal? Em qualquer lugar do mundo, se a gente for e levar esse nosso aluno, os mesmos símbolos, né, são símbolos do desenho universal, são símbolos iguais em qualquer lugar. É o Bodymaker que faz isso. Ele é um software, ele não é gratuito, mas nós temos muitos links, programas para baixar e usar os símbolos, tá? Não precisa ser pago, não. E também eu posso fazer isso até com foto, com imagens recortadas, certo? Se for dentro de uma educação especial exclusiva, onde vai se trabalhar com a criança com autismo, nível 3, onde tem que ser utilizado a risca, o certo são os símbolos do desenho universal, os símbolos universais. Agora, no nosso caso, não necessariamente eu vou precisar disso, tá? Mas aqui uma receita e a próxima é a música. Lá vem o pato, pato aqui, pato acolá. Esses aqui, ó, essa flecha, isso aqui. Eu não sei se vocês se lembram, lá nos cartões de comunicação alternativa, eles estavam colados no papel branco. Então, o branco são os símbolos, né, que PECs traz, que o programa traz, tá? Sempre que eu quero dizer lá vem, aqui, eu tenho que usar esses símbolos. Mas também para os nossos alunos que apresentam um comprometimento pequeno em relação a tudo isso, não é que não é o severo pervasivo, essas coisas eu não preciso utilizar. Estou trazendo para vocês o que é o correto, mas de uma forma de adequar para a nossa realidade, para os nossos alunos. E aqui eu trago uma frase da Débora Deliberato. A Débora é assim, referência em comunicação alternativa, em tecnologia assistiva, no Brasil e fora também.
ela, inclusive, ela é amiga nossa, muito amiga da minha irmã, faz parte do mesmo grupo de pesquisa, e ela trouxe para o Brasil a questão da tecnologia assistiva. Muitos dos materiais que eu vou mostrar para vocês é dela, né, a criação dela e do marido dela, que é o professor Eduardo Manzini. São pessoas que caem sempre em concurso e tudo mais. E a Débora, ela traz uma frase que eu acho que é muito interessante para o momento que nós estamos na relação dos nossos, né, em relação aos nossos estudos, às nossas discussões. A escola inclusiva deve prever ações conjuntas com diferentes profissionais para propor não só as adaptações físicas, mas as adequações curriculares necessárias às necessidades de cada aluno. E essa frase da Débora, ela vai totalmente ao encontro do artigo 59 da LDB. E eu estudando, né, o que eu quero dentro da proposta de trabalho com vocês, analisando o que é interessante ou não, eu pensei que era assim um momento para nós falarmos sobre isso, né? Como que nós podemos usar essas estratégias, como que nós podemos atender os nossos alunos, e isso é algo que sempre vem preocupando, porque se é um direito dele, a gente tem que propor atividades diferenciadas, né, formas de trabalho diferenciados para atender a cada necessidade. Sempre lembrando, pessoal, que o currículo adaptado não é isso que eu disse aqui. O currículo adaptado ele é exclusivo para o aluno com deficiência intelectual. E no momento não é o nosso caso. Aqui eu quis mostrar para vocês que através da tecnologia assistiva, mais propriamente dito, da comunicação alternativa, nós podemos sim diversificar nossas práticas para atender aos nossos alunos. Para tudo isso, como eu disse, existe, no caso do PECs que eu mostrei, toda uma forma pontual que Skinner trouxe, né, fez a análise do comportamento verbal, mas na nossa realidade de sala de aula, nós podemos usar dessas ideias para atender melhor os nossos alunos. Eu espero que eu tenha esclarecido um pouquinho a respeito disso, que essa aula tenha sido boa, não é? Que tenha trazido ideias e qualquer dúvida que ficar para vocês ou qualquer pontuamento que queiram fazer, me perguntem, por favor, no grupo de WhatsApp. Se eu ou não quer perguntar no grupo, pode perguntar no particular, não tem problema. E se eu não souber responder, eu vou procurar para sanar a dúvida, certo? Mas fiquem à vontade sempre para perguntar, para tirar as dúvidas que vocês tiverem. Muito obrigada mais uma vez pela atenção, pela paciência de todos vocês até aqui.